Um rapaz corre desesperado até o telhado de sua escola após avistar uma garota querendo cometer o oposto de viver. Chegando ofegante, o rapaz grita que ama óculos e que ela fica muito bonita com eles, portanto deveria ficar viva. A garota diz que aquilo é desagradável e com um impulso dá um único salto, pulando habilmente a grade de segurança em direção ao rapaz. Chegando na sua frente, ela já está armada com uma espada vermelha, e sem dar tempo para que ele pudesse reagir, a garota atravessa a espada no rapaz. E com uma expressão dolorosa, o rapaz pede para retirar a espada, e a garota fica muito confusa por ele não cair duro de imediato e pergunta quem ele é. Esse acontecimento marcou o encontro do rapaz, Akihito Kambara, que na verdade é meio humano e meio Yomo, e Mirai Kuriyama, que é uma caçadora de Yomons. Alguns dias depois, Akihito está na escola em seu clube de literatura junto de sua amiga, Nase Mitsuki, realizando atividades do grupo, até ser interrompido por Mirai, que o está perseguindo de maneira pouco discreta. Apesar dela tentar disfarçar, Akihito sabe o motivo de sua perseguição, e ele reclama sobre a enorme quantidade de vezes que ela o tentou capotar nessa semana. Mirai afirma que nunca viu alguém possuído por um Yomo sobreviver a tantos golpes fatais. Akihito, irritado, diz que não está possuído e sim que é metade humano, tendo nascido nessa condição. Mirai é uma guerreira do mundo espiritual, então, segundo ela, não existe problema em tentar atacá-lo, já que seu trabalho é caçar Yomons. Ela vai embora tropeçando e após retornar para o clube, Mitsuki começa a caçoá-lo e Akihito fica irritado e se pergunta por que Mirai não desiste de caçá-lo, ficando então animado com a ideia de que talvez ela, uma linda garota de óculos, esteja apaixonada por ele. Mitsuki, que é da família Nase, um grupo que possui a jurisdição sobre os guerreiros do mundo espiritual, o aconselha a ficar longe de Mirai. Saindo de tarde do clube, Akihito encontra mais uma vez Mirai, que já está pronta para atacá-lo, tendo então isolado a região para que ninguém os visse. Mirai desenrola o curativo de sua mão, revelando um pequeno furo em sua palma. Ele nunca ouviu falar de alguém que manipula o sangue, e ela diz que nesse mundo de guerreiros, a tendência é de eliminar os mais fortes, e como seu clã era muito poderoso, ele aos poucos foi sendo extinto, pois era considerado amaldiçoado, e Mirai é a última de sua família. Uma linha de sangue escorre de seu ferimento, se transformando em uma espada afiada. Akihito então começa a correr, e Mirai tenta o perseguir, mas tropeça em um fio que foi armado por ele. Ele corre pela escada, mas Mirai, pulando agilmente, o alcança, fazendo um ataque com a espada que quase o acerta. Akihito então consegue sair da escola, mas Mirai é muito rápida, e para distraí-la, ele joga um livro em sua direção, que é destruído por um corte da lâmina. Isso a desequilibra, dando tempo para ele jogar um balde cheio de água em sua direção, que acaba sendo cortado ao meio sem muita dificuldade. Mirai tropeça em um varal, dando tempo para Akihito fugir. E na sala de aula, Mirai achou que ele tivesse no armário, mas com um descuido acaba ficando presa dentro dele, o que não dura muito tempo, já que ela rasga a parte de trás do móvel, mas acabando confusa por estar com um balde na cabeça. O clima da luta é quebrado por um Yomo que, voando de longe, quebra a janela da sala e entra em posição de ataque. Mirai fica tremendo de medo, mas uma mulher manda os dois se afastarem, desferindo um chute então na criatura que cai fora da escola. A mulher pede para Akihito chamar a limpeza naquele andar e parte atrás do monstro. E ela é Ninomiya Shizuko, uma famosa guerreira do mundo espiritual. Levando então Mirai para comer, Akihito descobre que ela nunca matou um Yomo, já que não pode mostrar seus poderes para outros caçadores. E ela estava interessada em Akihito, pois poderia praticar como derrotar Yomo sem que ele morresse. Ele fica ofendido, já que sente muita dor quando é atacado. E Mirai diz que em troca do jantar, não vai mais poder matá-lo naquele dia. Quando questionada sobre o porquê dela não caçar Yomons, mesmo sendo uma tarefa fácil com o poder dela, Mirai vai embora rapidamente. No dia seguinte, no refeitório, Mitsuki diz que a família Nase está de olho em Mirai, o que torna perigoso seu contato com ela. No horário habitual, encontrando Mirai, ao invés de lutar, os dois vão para um parque conversar, e ela começa a comer seu jantar ali mesmo. Quando questionada, Akihito descobre que ela não come em sua casa, pois existe um Yomo no seu apartamento, e por ter medo dessas criaturas, ela está se vendo sem moradia. Akihito diz que pode ajudá-la com aquilo, e os dois vão até o apartamento de Mirai, e ela já está em posição de ataque com sua espada. Um pequeno vulto avança em sua direção, e ela corta o ar com um golpe de sangue, mas erra o alvo. Os dois podem ver uma criatura formada por curativos, que está prestes a atacá-los. Akihito tem um flash onde estava diante de um corpo com as mãos ensanguentadas. Mirai grita para chamar sua atenção, e por muito pouco ele desvia do Yomo e do corte da espada dela, que acerta a criatura, o partindo em dois. O monstro ainda não morreu e fugiu por uma presta em um dos cantos do apartamento. Do lado de fora, Mirai entra em uma luta frenética com a criatura, que joga areia para distraí-la. Ele se camufla em uma parede querendo fazer um ataque surpresa, mas mais uma vez, ela consegue acompanhar seus movimentos. E em vez de ajudar, Akihito está preocupado com a segurança dos óculos de Mirai. Ela joga o Yomo na areia, mas quando vai finalizá-lo, ele foge para o solo, saindo em volta de Mirai com várias faixas prontas para prendê-la. Ela corta todas e saltando consegue visualizar os olhos do monstro, que são seu ponto fraco. A criatura não dá tempo para seu ataque, prendendo sua espada e construindo uma arma perfuradora com seu corpo. Os dois atacam ao mesmo tempo e Mirai mira em seu olho, mas quando achou que tinha acertado, percebeu que ele conseguiu movê-lo e o Yomo foge, e ela resolve deixar de caçá-lo, mas Akihito a lembra da recompensa pela criatura. Ela volta a persegui-lo e desviando de seus ataques, Mirai sobe a um prédio, de onde o Yomo foge voando com suas asas feitas de faixas. Usando um golpe secreto, Mirai retira um anel de seu dedo e dispara gotas de sangue na direção da criatura, que é queimada caindo logo em seguida no solo, onde é finalizada por ela, se tornando uma rocha. Akihito faz um curativo na mão de Mirai e depois a convida para fazer parte do clube de literatura
aventura com sua amiga. Ela tenta negar, mas desmaia de anemia logo em seguida. No dia seguinte, Akihito acompanha Mirai até a loja de Ayaka, a avaliadora da sociedade de guerreiros. Quem atende a porta é uma garota Yomo que diz que a dona ainda está dormindo. Mirai se assusta ao perceber sua identidade, mas a garota se apresenta como Shidou Ai e explicam que possuem certificado da sociedade e que Yomos podem ter forma humanas. Tanto ela como Ayaka são assim, e a amiga de Akihito chega se apresentando como Mitsuki. Os quatro vão para a escola, onde apesar das tentativas de convite de Akihito, Mirai recusa ir para o clube. Akihito sobe até o telhado, onde encontra um guerreiro do mundo espiritual, que é seu conhecido chamado Hiromi, e ele pede ajuda sobre o Yomo que viu na noite passada, que era muito agressivo, e Hiromi aceita que iria ajudar. Akihito entra na loja de Ayaka para procurar por Mirai, e saindo dela, Ninomiya Shizuko reclama por ter recebido pouco pelo Yomo que caçou. A dona diz que não viu Mirai, mas que a barreira para encontrar o caminho está bem visível. Ela, no entanto, não acha o caminho para a loja, sendo então ajudada por Mitsuki. E enquanto caminham, ela diz que está próxima de Akihito para observá-lo. As duas chegam até a loja, onde Akihito está analisando a mensagem enviada por sua mãe, que se veste de uma forma peculiar para uma senhora. A mãe de Akihito avisa que existe um Yomo chamado Sombra Vazia, um ser que não possui corpo físico que está indo atrás de seu filho. Mirai fica séria ao ouvir aquele nome, pois até mesmo guerreiros de nível A foram derrotados pelaquela sombra. Ayaka pede o Yomo que Mirai pegou para fazer uma análise em seu círculo mágico, e ela recebe apenas 1000 ienes pela criatura. Voltando para casa, Mitsuki diz que ela pode ir para o clube a hora que quiser. Mirai então convida Akihito para uma refeição, onde pede para que ele não se meta mais com ela. Akihito fica confuso e Mirai diz que já matou alguém com suas próprias mãos. Em outra caçada, Mirai está perseguindo um pequeno Yomo em uma construção abandonada. Apesar de encurralá-lo, ela hesita em terminar seu ataque, dando espaço para que uma criatura mágica pertencente a Mitsuki o finalizasse. Ela tenta oferecer a rocha para Mirai, a qual recusa ofendida e sai do lugar. E ao longe, uma garota misteriosa observava a situação. Um interrogador da organização de caixas chamado Fujima vem supervisionar a situação da família Nazi em relação à Sombra Vazia, que se aproxima da região, e Nazi Izumi, uma guerreira especializada em barreiras de selamento, é quem o recepciona. Ao conversarem, fica claro que a visão da família Nazi sobre os Yomos é que são apenas monstros. Na escola, Akihito entrega o dinheiro do Yomo de Mitsuki para Mirai e aproveita para pedir que vá ao clube, mas ela recusa, indo embora. Mirai topa no corredor com Ninomiya, que também é professora na escola. Ela comenta saber que a Sombra Vazia vai chegar na cidade aquela noite, alertando Mirai para não caçá-lo, apesar da recompensa, já que era muito perigoso. Hiromi não sabe muito sobre o clã de sangue amaldiçoado e Akihito comenta que Mirai deve estar escondendo algo dele. Os dois começam a discutir sobre fetiches e enquanto Akihito gosta de óculos, Hiromi possui fascinação por sua irmã Mitsuki. Quando Akihito diz que colocou os óculos na irmã dele, uma barreira azul começa a envolver a escola, sendo parte do poder de Hiromi que começa a entrar em desequilíbrio. Mitsuki chega no clube usando óculos e pede para que seu irmão desfizesse a barreira, e disfarçadamente entrega um bilhete para Akihito. Os dois se encontram num trem e Mitsuki avisa que Mirai planeja ir atrás da Sombra Vazia, e ela também ouviu um rumor sobre o clã de sangue, o qual é o único que pode impedir a criatura, e quem se envolver com as pessoas desse grupo acaba atraindo essa sombra. Ela já chegou na cidade e os Yomos como Shidou e Ayaka se defendem em barreiras mágicas. Akihito vai atrás de Mirai, revelando saber através do rumor que ela matou uma garota chamada Inami, que é uma Ikaishi, quando ela foi possuída pela Sombra do Vazio. Mirai parte para enfrentar o Yomo e Akihito tenta detê-la. Ela revela seu passado quando criança e fala que Inami a acolheu, ensinando Mirai a selar seus poderes através de um anel. Yui, a filha da família, se tornou amiga dela até o dia em que foi possuída pela Sombra. Ela diz que Akihito nunca vai saber como é ser tratada como um demônio desde criança e pede para ele não segui-la. A família Nazi anuncia para todos os guerreiros que os Akaishis não devem se aproximar das sombras para não serem possuídos, e aqueles que podem criar barreiras como Ayaka e Hiromi precisam ajudar a conduzir o Yomo para fora da cidade. Uma criatura entra na casa da família Nazi e Fujima facilmente a derrota. Enquanto isso, Mirai corre para uma região afastada em direção à sombra, retirando seu anel e se preparando para atacar com sua espada. Uma garota avança sobre ela, desferindo golpes com uma lança de metal, bloqueando então os ataques, e Mirai a reconhece como Sakura. As duas são engolidas pela sombra, indo parar em uma realidade isolada. Hiromi está tendo dificuldades em afastar as criaturas enquanto mantém a barreira, e um corte em sua roupa revela uma enorme cicatriz já envelhecida. Dentro da sombra, Sakura começa a perseguir Mirai, atirando com sua lança que se transformou em uma arma. Mirai desvia dos tiros e segura uma bala maior com um poder de barreira sanguínea, mas isso a enfraquece muito, e Sakura já estava quase partindo a espada de sangue, até que Akihito chega a empurrando. Como Mirai estava com anemia, Akihito a carrega enquanto fogem. Sakura atira nos dois e o tiro é desviado por um redemoinho de sangue, dando tempo para os dois fugirem. Do lado de fora, Hiromi está exausto por ter finalizado tantos Yomos, e ele e Mitsuki estão preocupados com Akihito. A sombra estava se tornando a forma de um labirinto, dificultando a saída dos dois, que estavam subindo uma escada, e Sakura retorna com seus ataques. Mirai e Akihito correm subindo os degraus sem fim, e enquanto discutem, Sakura acerta um tiro na frente deles, destruindo uma parte da passagem. Os dois pulam para a subida seguinte, mas a escada se torna uma rampa, e os dois resolvem tirar os sapatos para correr e encontram uma porta. Eles entram, mas possuía vários caminhos, portas e linhas de trem. Enquanto descansavam, Mirai explica que Sakura é a irmã mais nova de Yui, a qual foi morta por ela, que veio em busca de vingança apesar de seus poderes quase não existirem. As linhas de trem começam a se mexer e ela vê Yui em uma das janelas. Os dois entram e ao chegar no fim do veículo são atacados por uma versão enorme
enorme de Yui, que destrói o trem em um soco e pega Mirai com sua mão. Akihito tenta ajudar e Sakura chega atirando nele. Uma versão normal de Yui tenta finalizar Mirai enquanto Akihito grita para que ela reagisse. Ele joga um anel em Mirai que se lembra que Yui não está mais viva, reagindo então com seu poder de sangue e queimando toda a versão enorme daquele Yomo, que toma sua forma real. Ela se prepara para atacar com sua lâmina, se alongando na altura da criatura e perfura sua barriga, o explodindo de dentro para fora. E a explosão toma toda aquela realidade e quando o clarão para, eles retornam para a floresta isolada. O sangue corrosivo de Mirai começa a chover e Akihito e Sakura se abrigam em uma caverna. A chuva mata todas as árvores ao redor com um poder amaldiçoado. Sakura desaparece e quando Akihito estava indo confortar Mirai, a sombra vazia perfura seu peito e o possui. Ele começa a gritar de dor, implorando para que ela o matasse e se preparando para receber o golpe. Mirai ataca e perfura o corpo dele. Ela espalha seu sangue enquanto vê o sorriso doloroso de Akihito e a sombra sai do corpo dele. Mirai entra em uma luta frenética com a criatura, que a joga no chão. Ela se defende com sua espada e atacando a defesa do Yomo, consegue finalizá-lo de uma vez por todas com uma sequência de ataques. Ela tenta andar até Akihito, mas é impedida por Hiromi, Ayaka e Nino. Os três afirmam que não podem garantir a sobrevivência dele. Hiromi coloca uma barreira junto de Ayaka enquanto Nino entra em posição de ataque. Mirai está confusa e Ayaka explica que os instintos de Yomos dele vão despertar. Ondas de tensão começam a emanar de Akihito e sua forma de Yomo desperta rodeando o poder verde e negro. Ele tenta passar pela barreira e ao não conseguir, ruge ferozmente, deteriorando a gaiola que é reposta por Ayaka. E caso ele consiga sair, Hiromi vai precisar matá-lo. Novamente, Akihito ruge, disparando ataques por toda a barreira. Nino também lança um poderoso ataque por uma das brechas da gaiola e seu poder é repelido. Ela quebra o chão embaixo dele, dando tempo para Hiromi lançar um ataque por uma fresta da barreira, que Akihito repele facilmente com a mão. E com um rugido e ataque poderosos, ele quebra a barreira de uma vez. Nino os protege com uma rocha que também é destruída. Izumi cria um campo de força maior para que os ataques de Akihito não fossem tão longe. E Mirai se defende com seu sangue e fica em choque ao ver que todos estavam no chão, e tudo acabou virando uma enorme cratera. Ela começou a correr em sua direção e o abraça, o jogando no chão. Akihito começa a rugir e desferir golpes com a cabeça de Mirai, mas depois se acalma. Quando ele acorda, vê Mirai o abraçando e horrorizado observa o estrago que fez. Mirai enterra a cabeça em Akihito chorando e pedindo desculpa, e Fujima observa a situação. No dia seguinte, enquanto almoçam, Mirai reclama que a sombra vazia só valia 200 ienes, e Akihito observa tristemente o machucado em sua testa causado por ele. Izumi leva a verdadeira rocha da sombra vazia para um homem misterioso em uma caverna, dizendo que aquilo atrasaria a sociedade dos guerreiros. Akihito apresenta os membros do clube para Mirai, que ao avistar um livro de jardinagem em uma das estantes decide entrar imediatamente para o clube. Mirai logo começa a folhear alguns volumes, enquanto Akihito e Hiromi elogiam o quanto ela se parece com a irmãzinha e fica bem de óculos. E Mitsuki logo chega dizendo que os dois são pervertidos. Naquele mesmo dia, os quatro vão até a casa de Hiromi. Saindo de lá, Fujima cruza com o grupo e se apresenta. Ele vai embora, observando Akihito de uma forma suspeita. Izumi confisca o cartão de Mirai, já que ela atacou a sombra vazia sem permissão, e ela também repreende Akihito pelo seu descuido. Depois da reunião, ele pede para Mitsuki apresentar Mirai para o chefe dela, pois ela precisa de dinheiro, e as duas vão até um café conversar. E ela revela que Akihito quase tirou a vida de seu irmão uma vez, e é por isso que ela o observa. As duas sentem a presença de alguém possuído, e elas o seguem, e Mirai tenta se aproximar da vítima, o arrastando para um lugar afastado. Mitsuki usa seu poder de selamento no prédio e libera o Yomo de dentro do homem. Mirai se joga na criatura com sua espada, mas erra o corte. Ele tenta fugir, mas é parado pela barreira. E Yakimo, o pequeno Yomo de Mitsuki, despedaça a criatura, e seus pedaços são perfurados por espinhos de sangue sendo finalizados por Mirai. Nino aparece desapontada por não conseguir pegar aquele Yomo, e Mirai o oferece para ela, e fica chateada ao descobrir que seu valor é muito alto. Para compensar, Nino paga uma refeição cheia de carne para as duas, e Mirai nota um cartaz sobre o festival de lanternas, que é só para casais. E longe dali, Sakura estava caçando Yomos enquanto absorvia a pedra de um. A loja na qual Mirai vai trabalhar é a de Ayaka, e Ai fica muito feliz com isso e menciona sobre o outro serviço, que se trata de tirar fotos com roupas meio vergonhosas. Na sessão de fotografia, ela descobre que quem vai comprar as fotos é Akihito. Ai mostra algumas de suas fotos desprovidas de vestimentas que são mais fofas do que sedutoras. De noite, Ayaka e Ai vão para o festival de lanternas e Mitsuki se mantém firme, já que por ser da família Nazi desde criança, ela não vai a essa festividade. Depois de fecharem a loja, Mitsuki cede e vai com Mirai para o festival, onde lindas lanternas estão espalhadas no chão. Elas encontram Akihito e Hiromi, e os fogos de artifício começam. Mitsuki fica encantada e realmente feliz por ter ido. Todos observam o céu iluminado, até mesmo Sakura, e ainda na mesma noite, Mirai acabou se encontrando com Izumi. Dias depois, os membros do clube de literatura estão todos reunidos e Mitsuki decide tirar os óculos de Mirai, mas Akihito fica ofendido e eles reparam em alguns bonsais que havia sido Mirai que os comprou, e ela mostrou que recuperou seu cartão. Mirai agora também caça Yomos, e existe um no telhado da escola, e o preço dele é de 500 mil ienes. Sem pensar muito, ela vai até o telhado já armada com sua espada, e Mirai o ataca pelas costas, mas Akihito a manda parar. Sendo então notada pelo Yomo, ele incha e explode, liberando um líquido fedorento que demora a sair no banho. Voltando para o telhado, Mirai tenta atacar o Yomo de novo, mas dessa vez sem ser notada, e pula sobre ele, mas acaba novamente não dando certo. Pesquisando na loja de Ayaka, eles descobrem que é muito difícil distrair aquele Yomo estranho.
estranho, além de que ele possui quedas por garotas humanas. Mitsuki se junta a eles, mas se recusa a distrair a criatura, então Mirai precisou se vestir de forma chamativa. Ela tenta convencer ele, mas enquanto faz algumas poses que pregam a atenção dele, Yakimo vai atacar, mas a criatura nota Mitsuki, e Mirai rapidamente tentou golpear do outro lado, mas Mitsuki é atingida pelo líquido, e mais uma vez a explosão fedorenta acontece. Mitsuki foi marcada de forma diferente e é impossível respirar perto dela, e nem mesmo seu irmão suporta o cheiro. Ela é colocada numa bolha, mas ao ser provocada por Akihito e Hiromi, ela sai afastando as pessoas ao redor. Outra fraqueza do Yomo é se distrair com música, mas após uma falha de Mirai que não sabe cantar, o grupo então decide ensaiar muito para o ataque. E uma semana depois, eles apresentam sua coreografia, até mesmo com roupas chamativas. Mitsuki e Mirai cantam e os meninos dançam junto delas. E como arma secreta, Ai também começa a cantar e dançar. O Yomo atinge o nível máximo de distração, mas quando a música acaba, eles percebem que não prepararam alguém para atacar, e a criatura volta a explodir seu líquido fedido. E por hoje é só, pessoal. Comenta aí caso queira parte 2 e não esquece do like. É isso e até a próxima. Tchau!